Oi, vamos à nossa aula de História. A nossa aula de História, vocês podem acompanhar nas páginas 86, na página 87 e na página 88, ok, gente? Então, vocês abram, é bom que vocês vão acompanhando um pouco da explicação, ok? Então, nós vamos falar um pouco sobre o quê? Sobre a censura, a repressão e também a resistência que teve na era da ditadura militar, na época da ditadura militar. Então, durante a ditadura militar, a censura ela foi bastante intensa, ou seja, ela foi bastante rígida, né? Foi bastante forte, né? Nesse período. Então, principalmente no período que foi chamado Anos de Chumbo, ok? E o que aconteceu? Tudo que era publicado que não fosse, né, a favor do governo, né, então essas pessoas eram que massacradas, essas pessoas eram penalizadas, certo? Então, e tudo, né, que fosse publicado antes, né, tudo que fosse música, alguma coisa, notícia para sair no jornal, tinha que antes o quê? Tinha que antes o governo ver o que era que estava ali escrito, certo? Porque se fosse coisa contra o governo, ele não admitia, certo? E começava o quê? A perseguir essas pessoas. Acontecia nesse período da ditadura militar, né, por conta das pessoas que não estavam satisfeitas com esse regime militar, né, então o que era que acontecia? As pessoas, né, eram presas, elas eram torturadas e muitas vezes, né, diante da tortura, né, que era bastante forte, né, então as pessoas não aguentavam e o que? Elas morriam, certo? Como, por exemplo, a gente tem o jornalista Vladimir Herzog, né, que ele foi levado para a delegacia, né, ele falou alguma coisa no jornal, né, falou não, ele escreveu coisa no jornal, né, que ele não era a favor, né, dessa ditadura militar. Então ele foi levado para a delegacia e logo depois, não passou muito tempo, ele foi encontrado morto. Alegaram que foi o quê? Suicídio, que ele se suicidou, mas não foi. Depois de exames médicos, então, observou que ele foi morto devido a muitos maltratos, certo? Que ele não resistiu e chegou a morrer. A ditadura foi algo muito constante, né? E essa ditadura, ela motivou diversas manifestações, como, por exemplo, passeatas, pichações e também publicações de jornais clandestinos, ou seja, os jornais que não eram em favor do governo, não é? Então, eram jornais que não eram autorizados pelo governo, por isso que se diz jornal clandestino, né? Então, essa ditadura motivou que as pessoas fizessem essas manifestações, né, por causa da insatisfação, porque era demais, ninguém podia falar nada contra o governo. E aí o que aconteceu? Vários artistas, estudantes, professores e também outras pessoas, né? Outras pessoas sem ser dessas classes, também elas participaram de quê? De uma passeata, né? Que querendo o quê? Querendo que voltasse ao regime que democrático, que voltasse a ser a democracia, né? Ser um governo democrático e também acabar, né, dar fim, né, à violência policial que era demais, né? Por exemplo, aqui a gente tem os cantores, Caetano Veloso e Gilberto Gil. Esses cantores, eles faziam músicas como também Chico Buarque, de Holanda. Então, esses cantores, eles foram o quê? Eles foram exilados, ou seja, eles foram tirados do Brasil e ficaram em lugares só ilhados, né? Então, eles não podiam vir para cá. E só puderam voltar para o Brasil, né, de forma definitiva mesmo, no ano de 1972. Veja que não tem nem tanto tempo assim, não é isso que acontecia esse regime.
eles não podiam falar nada, porque esses cantores, eles normalmente eles faziam música críticas, como Chico Buarque, que escreveu Joga Pedra na Geni, né? Tinha também uma cantora que ela fez Onde está o dinheiro, onde está o dinheiro. Então, eles eram muito criticados e essas pessoas eram perseguidas pelo governo, porque eles não estavam a favor do governo, né? Então, os operários também foi outro grupo que procurou lutar contra a ditadura militar, né? Os operários eram pessoas normais, que eles faziam o seu trabalho, mas também, né, que não estavam assim satisfeitos, né, por conta da ditadura. E em 1978 foi um período de transição, ou seja, um período que estava passando, né? Então, e aí aconteceu, isso foi iniciado no governo do governo Geisel, da Raça Azul, do governo Geisel. E nesse período houve muitas greves, porque as pessoas começavam a reivindicar o quê? Melhores salários. E nesse período teve como uma figura de destaque que estava apoiando o povo, né, a classe operária, o nosso ex-presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. E que ele foi preso também, né, porque ele estava apoiando, né, essas pessoas. Ele foi preso, ele passou 31 dias, né, na cadeia, certo? Por quê? Porque ele estava apoiando, né, porque ele era da classe operária e estava apoiando a greve dos operários, viu, gente? Então, eu peço que vocês abram um livro nas páginas 86, 87 e 88 e leiam com bastante atenção, porque eu só fiz um resumo aqui, mas as páginas têm bastante coisa ainda para vocês ler e compreender melhor, viu? Tchau e até a próxima aula.